Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Essa é mais uma aula das cápsulas matemáticas e hoje nós vamos trabalhar com transformações lineares, transformações que é um conteúdo aí da semana 7 do livro de vocês, Geometria Analítica, beleza? Vamos dar, então, início ao estudo das transformações lineares. Tudo bem. O que é uma transformação linear? Então, sendo que existam dois espaços vetoriais, que foram estudados aí conteúdo da semana 6, chamamos aqui um espaço vetorial de U e o outro espaço vetorial de V. Dizemos que a transformação linear nada mais é que uma função, né, uma função que faz a relação entre os elementos do espaço vetorial U para os elementos do espaço vetorial V. Contudo, como os elementos de um espaço vetorial nada mais são do que vetores, né, nós vimos isso anteriormente, temos que as seguintes condições são válidas e devem ser satisfeitas para a definição de uma transformação linear. Então, para quaisquer que sejam os vetores U e V pertencentes aos nossos espaços vetoriais, temos que a transformação da soma desses vetores é igual à transformação do primeiro vetor mais a transformação do segundo vetor. E quaisquer que sejam os números o número real alfa aqui, né, e o vetor U, nós temos que a transformação da multiplicação desse número escalar pelo vetor U tem que ser igual a esse número escalar multiplicado pela transformação desse vetor U. Beleza? Bem, antes da gente fazer um exemplo, nós vamos tentar contextualizar um pouco melhor o que é essa transformação linear. Nós vamos lembrar um pouquinho dos conceitos de função e seus componentes. Então, nós temos que as funções são caracterizadas por estabelecer relação entre uma variável chamada de dependente, que nós chamamos muitas vezes por f, mas pode ser o nosso y, né? Nós também chamamos de y muitas vezes, e uma variável independente que nós, indubitavelmente, nós chamamos de x, né? Então, uma função f de x, ela é uma função em que a variável f está em função de x. Podemos identificar as funções por três componentes: o domínio, conjunto de valores da variável independente, né? Então, com todos os valores que a variável independente, que no caso aqui é a variável x, ela adota, nós chamamos de domínio. A imagem, que é o conjunto de valores da variável dependente, então todos os valores que a nossa variável f pode assumir, nós chamamos eles de imagem. E o contradomínio. O contradomínio é o conjunto de valores ao qual a imagem está incluída, né? Nós temos esse exemplo aqui. E como é que a gente vai identificar essa função? Nós lemos isso daqui por função de R, função f de R em Z. Nós temos, então, a função f. Esse R seria o que os conjuntos de números reais determina o nosso domínio. E o Z, que é o nosso conjunto dos números inteiros, representa o nosso contradomínio. Ou seja, quando os números da variável x passarem pela nossa função, eles vão cair em um número inteiro. Sendo assim, nós podemos dizer que, possivelmente, uma possível imagem para essa função pode ser o conjunto dos números naturais. Dependendo da lei de formação da função, nós podemos dizer que a imagem da função é o conjunto dos números naturais, pois o conjunto dos números naturais está incluído dentro dos números inteiros. Nós podemos também determinar que a imagem pode ser o próprio conjunto dos números inteiros. Isso vai depender da lei de formação da nossa função. Fazendo, então, uma representação a partir do diagrama de Venn, nós podemos fazer uma relação de funções e das nossas transformações lineares. Nós temos aqui o conjunto, o espaço vetorial, que nós chamamos de U, e aqui o espaço vetorial, que nós chamamos de V. Os elementos daqui do nosso espaço vetorial U, nós chamamos esses elementos de domínio da nossa transformação. Esses elementos eles vão passar, então, pela nossa transformação, que nós denotamos por T maiúsculo, e vão ter aqui elementos correspondentes aqui no nosso espaço vetorial V. Ou seja, o nosso espaço vetorial V é chamado de contradomínio.
E nós constatamos anteriormente, né, que a imagem está contida ou é igual ao nosso contradomínio. Então, vamos fazer um exemplo para a gente estar analisando aí como é que se dá essas questões da transformação linear. Dada a seguinte transformação linear, T de R2 no R3, então nós já observamos aqui que o nosso domínio é o R2 e o nosso contradomínio é o R3, ou seja, o nosso domínio é o plano e o nosso contradomínio é o espaço. Definida por T de x, y, igual a x, y, x mais y. Verifique as condições de transformação linear. Bem, vamos ver então as condições de transformação linear. Nós temos a primeira condição, é a transformação de um vetor U mais um vetor V tem que ser igual à transformação de um vetor U mais a transformação de um vetor V. Mas quem que são esses vetores U e esses vetores V? Bem, se nós observamos anteriormente que pelo diagrama de Venn, nós temos aqui o espaço vetorial U e o espaço vetorial V, que são representados por letras maiúsculas, então não são vetores. Os elementos de U são os nossos vetores base, são os vetores que estão saindo aqui. Então, eu posso dizer que esse elemento é o vetor U, esse elemento é o vetor V, nós podemos ter aqui um vetor W, um vetor Z. Quando esses vetores passam pela transformação, nós vamos ter aqui os elementos correspondentes no espaço vetorial V, que nós chamamos de transformação, então. Transformação do vetor W, transformação do vetor V, transformação do vetor U, e assim sucessivamente. Beleza? Espero que tenha ficado mais tranquilo. Esses vetores, então, para analisar a condição, nós podemos pegar vetores genéricos. Vetores bem genéricos. Ou seja, podemos considerar U, como nós temos um domínio formado por vetores do plano, então nós temos que U pode ser representado por x1, y1, pois os vetores que estão no plano são representados apenas por duas coordenadas. E o vetor V pode ser representado por x2, y2. Beleza, então vamos aplicar aqui a nossa condição para ver se ela se satisfaz. Nós temos que o vetor U, então, vai ser x1 mais y, x1, y1, as coordenadas do vetor U, mais as coordenadas do vetor V, que são x2, y2. Somando esses... Aqui nós temos a soma de vetores, então apenas somamos esses vetores e ficaremos com a transformação de x1 mais x2, y1 mais y2. Tranquilo. Como isso daqui, a nossa lei de formação, a nossa lei da transformação é essa daqui, nós vamos passar, então, esse valor aqui pela transformação. Nós temos que o primeiro elemento da transformação é o elemento x do nosso vetor originário. O nosso vetor originário agora é essa soma de vetores, x1 mais x2. Então, na transformação vai ser x1 mais x2. Na transformação, nós temos que o segundo elemento é o próprio elemento y do vetor originário, que no caso nós temos aqui que é y1 mais y2. E por fim, nós temos aqui o terceiro elemento é formado pela soma
dos dois elementos do vetor originário. Então, nós vamos ter x1 mais x2 mais y1 mais y2. Mais y1 mais y2. Beleza, tranquilo. E agora, como vamos fazer essa relação aqui agora? Nós temos várias variáveis aqui dentro, né? Vamos separar as variáveis, novamente, vamos separar os vetores. Ficaremos, então, com o primeiro vetor apenas com os elementos que contêm x1 e y1. Ou seja, aqui nós vamos ter x1, aqui y1, e aqui no final x1 mais x1 e mais y1. x1 mais y1. Mas, agora no segundo vetor, nós vamos ter os elementos tendo x2 e y2. Então, x2, y2, x2 mais y2. E se vocês notarem, é exatamente esses dois vetores aqui, quando nós somamos, nós voltamos a essa condição aqui, né? Então, essa situação aqui é apenas como se a gente estivesse separando os vetores novamente. Aqui nós somamos eles e aqui nós podemos separá-los novamente. Mas se vocês notarem, esse valor aqui, esse vetor, é exatamente a transformação do nosso vetor U. E esse valor é exatamente a transformação do nosso vetor V. Ou seja, nós vamos ter aqui a transformação do nosso vetor U mais a transformação do nosso vetor V. O que satisfaz aqui a nossa primeira condição, né? Pois nós temos a transformação da soma dos vetores é igual à transformação do primeiro vetor mais a transformação do segundo vetor. Tranquilo, mas temos agora uma segunda condição. Analisando a segunda condição, nós vamos ter a transformação de um valor escalar vezes o vetor genérico U tem que ser igual a esse mesmo valor escalar vezes a transformação do nosso vetor U. Esse alfa aqui, ele representa qualquer valor existente nos números reais, tá? Então, pode ser qualquer valor escalar mesmo. E o U, nós já tínhamos visto que genericamente ele pode ser representado, né, por x1, y1, pois ele é um vetor no plano. O nosso domínio está no plano, então o nosso vetor tem que estar no plano também. Fazendo, então, a transformação do nosso vetor, o número escalar vezes o vetor U, que é x1, y1, nós temos aqui um número escalar multiplicando um vetor. Nós lembramos que esse número escalar multiplica cada elemento do vetor. Então, nós vamos ter a transformação de alfa x1, alfa y1. Passando agora esse vetor pela transformação, nós vamos ter aqui, então, né, o primeiro elemento. Então, vai ser alfa x1. O segundo elemento, que é o mesmo, então, alfa y1. E o terceiro elemento, que é a soma dos elementos anteriores. Então, alfa x1 mais alfa y1. Tranquilo. Mas assim como eu fiz essa distributiva aqui desse número escalar, eu posso fazer agora colocando ele em evidência, né? Se eu jogo esse número escalar para fora, nós ficamos aqui dentro apenas com x1, y1, e aqui x1 mais y1. Que é exatamente a transformação do nosso vetor U. Ou seja, podemos substituir isso aqui por alfa, transformação do nosso vetor U. Sendo assim,
nós constatamos que a segunda condição é válida e essa transformação é uma transformação linear. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado vocês aí nessa parte da transformação. Nos vemos no próximo vídeo.